Bom, na primeira parte da biblioteca STL temos os containers, que basicamente são estruturas de dados capazes de armazenar qualquer objeto, podendo ser uma classe, um tipo inteiro, e eles são subdivididos em três categorias: containers de primeira classe, adaptadores e semi-containers. Em containers de primeira classe temos os containers de sequências. O que são esses containers? São os containers que representam estruturas de dados lineares, se assemelhando muito a arrays e listas. Arrays, no caso, vetores, que anteriormente a gente utilizou na matéria via alocação dinâmica, para preencher arrays e para mostrar arrays. Mas com os containers vai ficar bem mais fácil e vai diminuir muito o trabalho necessário, pois eles possuem seus próprios apontadores para modificá-los. Em containers de sequência temos três tipos, que são os vectors, que já são conhecidos de muitos, que trabalham como um array e que podem executar inserções e exclusões rápidas na parte de trás do vector, ou seja, no final. E da mesma forma de um array, você vai ter acesso direto a qualquer elemento que você quiser e mostrar na tela, só que agora com a forma mais rápida. E DEX. DEX basicamente é bem parecido com o vector, e uma da maior diferença é que você, além de poder mexer atrás para inserir, você vai poder mexer na frente também. E listas são listas duplamente vinculadas, que você vai poder fazer a inserção tanto na frente como atrás, e você vai poder ler a frente pela frente e por trás. E além disso, você vai poder fazer coisas para modificar. E sim, os containers de sequência possuem uma característica que é a mudança no seu tamanho dinamicamente. Ou seja, você não precisa declarar qual o tamanho do container que você quer, você simplesmente vai colocando valores e ele vai aumentando de tamanho. E temos também os iteradores, que são uma parte muito importante para os containers, pois são os ponteiros que vão modificar e conseguir entrar no código do container e modificar, mostrar, fazer as operações com o container. Esse exemplo sobre o vector, bem básico, só para entender um pouco. Aqui eu estou incluindo o vector e aqui eu estou criando o vector. E aqui eu estou apenas adicionando um valor ao final do vector, que no caso é uma cadeia de caracteres. Aí eu fiz isso 3 vezes e quando eu mostrar, aqui é para mostrar, aqui está falando sobre o tamanho, até isso ser menor do que o tamanho, e aqui eu vou mostrar todos os valores. Agora temos a lista, e da mesma forma do vector, eu vou criar uma lista, eu vou incluir, e agora vamos mexer com iteradores. A lista é diferente do vector, eu posso colocar tanto na frente como na trás. Coloquei esses 4 atrás, esse daqui na frente. Aí aqui eu vou imprimir desde o começo o begin, que isso daqui é uma função do iterador, um método do iterador, o end também. Aí eu vou chegar do começo até o fim da lista e vou imprimir o ponteiro daquele coisa, ou seja, estou apontando para a posição e estou pegando o valor da lista. Aí aqui eu estou imprimindo o tamanho da lista, e aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou trocando um valor, eu estou dizendo que o IT vale o começo da lista, e eu estou dizendo para o IT avançar 2 valores, no caso vai avançar 3, né, porque é 2 menos 1. E eu estou dizendo que agora o IT troque esse valor para 13. Ou seja, aqui, quando eu for mostrar, vai ter o valor 13 inserido na terceira posição. No caso não vai trocar, vai inserir só. E aqui eu vou imprimir de novo o novo tamanho da lista agora. E aqui é uma coisa que só desses 3, só a lista tem.
O número ponto sorte aqui significa que nem o Google Sorte que a gente usou nos outros trabalhos, que vai organizar na ordem os valores, tipo 10, 9, enfim. E vou mostrar agora eles organizados. Vou compilar aqui. Bom dia, me chamo Gustavo Queiroz e dando continuidade ao seminário, eu vou falar um pouco sobre containers associativos. Esses containers, assim como os containers sequenciais, também são containers de primeira classe, o que significa que eles suportam o uso de iteradores. Contudo, o acesso aos dados deles não é feito da mesma forma. Na verdade, ele é feito por meio de chaves. Essas chaves nada mais são do que representações dos dados dentro do container. E outro grande fator é que os containers associativos eles já vêm ordenados através dessas chaves. Dentro dos containers associativos, você vai ter 4 tipos. O set, que ele tem o valor igual à chave, ou seja, ele vai ser literalmente ordenado de acordo com o seu valor, porque o seu valor é a sua própria chave. E ele só vai aceitar um valor por chave, ou seja, não vão ter números repetidos dentro dele. O multiset, que é igual ao set, a diferença é que ele aceita mais de um valor por chave, ou seja, podem ter duplicadas. O map, que aí cada valor vai ter um par, que vai ser o valor e sua chave identificadora. E cada chave também só vai aceitar um dado. E o multimap, que é igual ao map, só que uma chave pode ter vários dados associados a ela. Agora aqui um programa sobre containers associativos, e a gente está vendo ali os includes corretos. Aqui eu estou colocando o type-def para poder facilitar a criação dos meus containers. Aí eu estou criando um container set1 e um container mapa 1. Aqui eu estou fazendo alguns inserts para poder inserir elementos dentro do meu container e vou tentar colocar elementos com a mesma chave que não vão ficar. Aqui eu estou fazendo um foco, alguns iteradores para percorrer esse container e vou imprimir o que realmente está dentro do meu container, que vocês vão ver que não vai entrar o elemento de chaves iguais. Aqui eu estou tentando colocar elementos dentro do meu mapa 1 e aqui vai a primeira chave e depois o valor. Também estou tentando botar aqui o elemento de mesma chave, 3 e 3. Aqui eu faço um foco mais iteradores para também percorrer o meu container e aqui nesse count eu vou colocar primeiro a minha chave e depois o meu valor. Agora compilando, vocês conseguem ver que só tem aqui valores de chaves diferentes e as chaves estão em ordem. Outra funcionalidade importante da biblioteca STL são os adaptadores de containers. Eles não são containers de primeira classe, porque eles não fornecem implementação real da estrutura de dados e porque eles não suportam os iteradores. Eles sempre vão necessitar de uma estrutura de dados subjacente, que são os containers de sequência. O grande benefício que esses adaptadores trazem é que eles podem inserir e remover dados de uma forma única. Isso pode trazer benefícios na hora de poupar tempo e cada programação vai ter seu próprio adaptador, de forma que você vai otimizar essa programação, vai ficar mais claro o que você pretende fazer com ela. Existem três tipos de adaptadores: o stack, o queue e o priority queue. O stack ele funciona com qualquer tipo de container de sequência como estrutura de dados subjacente, ou seja, list, deck e vector. Por padrão, ele vai ser implementado sempre com deck. O grande diferencial dele é que ele insere elementos no final e ele retira os elementos pelo final, ou seja, o último elemento a entrar vai ser o primeiro a sair. Ele funciona mais ou menos como uma pilha, uma torre, né? Se você colocar um em cima do outro, você vai retirar por cima. Já o queue, ele funciona com containers list e deck como estruturas de dados subjacentes. Por padrão, ele também é implementado com o deck. No questão do queue, ele vai inserir elementos no fim e retirar no começo, de forma que você vai ter o primeiro elemento que entra sempre é o primeiro elemento que sai. O priority queue ele funciona com os containers vector e deck, ele não funciona com list. Por padrão, ele é implementado com vector. Ele insere elementos e já organiza de forma decrescente, de forma que o primeiro elemento sempre vai ser maior e o último vai ser o menor. Na hora de retirar os elementos, ele também retira pelo começo. Ou seja, toda vez que você retirar, você sempre vai retirar o maior elemento. Aqui um programinha agora sobre adaptadores de containers. A gente consegue ver aqui os includes, stack, queue e airstream.
Aqui eu estou criando minha stack, aqui eu estou criando minha queue, aqui eu estou criando minha priority queue. Priority queue aqui é a minha queue. Aqui eu estou fazendo for para colocar valores dentro da pilha. Aqui eu estou colocando os valores dentro do queue e aqui eu estou colocando os valores no priority queue. Eu estou fazendo alguns counts também para a gente poder ver o que é que está entrando a cada momento. Aqui eu estou colocando um while, que a gente consegue ver que enquanto a pilha não estiver vazia, ele vai imprimir e tirar o valor. E aqui a gente está usando a mesma lógica para o queue e para o priority queue. E agora, quando a gente dá uma compilada, a gente consegue ver o que está entrando aqui, a ordem que está entrando, tudinho, e a gente consegue ver a ordem que está saindo. Ó. Na stack está justamente o contrário, no queue a gente consegue ver que está saindo na mesma ordem, e aqui a gente consegue ver que sai do maior para o menor, como a gente já tinha comentado antes. Bom dia pessoal, meu nome é Davi Costa e eu vim apresentar algumas funções, alguns algoritmos que nós temos na biblioteca STL que vem para facilitar, para a gente economizar linhas de códigos, deixar mais simples. Como vocês podem ver aí no slide, eu tenho inicialmente duas funções. Eu vou explicar para vocês nessas primeiras, como o tempo é mais curto, eu vou explicar como é que funciona, como é as passagens de parâmetros. E nas próximas eu vou dizer só a funcionalidade da função e alguma diferença que possa vir a ter. Nesse caso nós temos a função fill e a fill underline n, que ela preenche o meu vetor. Nesse caso da fill eu estou colocando até o final, ou seja, do início, estou passando do início, que é nomes.begin, início do container, nomes.end, que é o fim do container, e estou preenchendo meu container inteiro, que é um vetor de nomes, vetor string, de strings, eu estou preenchendo com TP. Já na fill underline n, eu estou preenchendo as primeiras 5 posições, as primeiras 5 strings com DV. Aqui vocês podem ver um programa que eu coloquei. Eu fiz um programa bem curtinho, bem simples, só criando o string. Depois usei a função fill para colocar TP do começo ao fim. E depois fiz a função fill underline n, colocando DV até a 5ª posição. E eu usei uma função, usei um iterador e a função copy para evitar for no programa, deixar uma quantidade menor de linhas. Já nessa generate, nós temos a generate e a generate underline n, que elas funcionam da mesma forma. No caso da generate, eu estou gerando valores para todo o meu vetor, do início ao fim. Nesse caso é um vetor de inteiros. Como vocês podem ver, no final eu passei uma função, a função próximo número. Essa função, eu tenho um número static, e sempre que eu chamo essa função, ela adiciona 1. Ou seja, eu estou preenchendo meu vetor com inteiros de 1 até o final do vetor. Por exemplo, se forem 10 posições, eu preencho o vetor com inteiros de 1 a 10. Já no caso da generate underline n, eu estou preenchendo as primeiras 5 posições com a mesma função, próximo número, toda vez que chegar a chamada função, ou seja, eu vou preencher até a 5ª posição, vai ser do número 1 até o número 5. Aqui tem um programa do generate que eu fiz um vetor com 10 posições. Chamei a função generate e dentro dela passei a função próximo número e criei uma variável estática lá dentro, como eu expliquei anteriormente. Depois ele vai gerando valores de 1 até 10 para os inteiros que estão nesse vetor. Aí fiz a impressão, logo após eu chamei a função, só que eu chamei a função generate underline n para alterar os valores que estavam nas 5 primeiras posições. Temos também a função equal e a lexicographical. Essas funções elas vão retornar um booleano e no caso da equal, você vai passar 2 vetores. O primeiro vetor você vai passar o início e o fim dele e o segundo vetor você passa apenas o início. Só dá para comparar vetorias de mesmo tamanho. Ela vai comparar e dizer se os vetores são iguais. Já nessa lexicographical, ela funciona da mesma forma. Você vai passar nesse caso o vetor de char, de string, e você passa o início e o fim de ambos. Só que ela vai retornar um booleano, o resultado vai dizer se eles estão em ordem alfabética ou se não estão em ordem alfabética.
Esse é um programa que eu fiz para vocês para mostrar como é que eu fiz o equal e o lexicográfico. Primeiro eu fiz dois arrays, fiz a cópia em dois vetores. Depois eu usei a função equal para comparar o vetor 1 e o vetor 2. E por fim eu criei duas variáveis do tipo string, nome 1 e nome 2, e passei a função lexicográfico para comparar, para dizer se está em ordem alfabética. Ele vai dizer que a palavra vem antes, se não tiver, vai dizer que vem depois. Depois que nós conseguimos perceber o padrão de todas, como é passado os parâmetros de cada função, de como é que a gente usa, eu vou mostrar para vocês algumas outras funções que nós temos na biblioteca STL. Nós temos a remove, que você retira todos os elementos que são iguais de um vetor. Temos a remove if, que é a mesma coisa, ela remove todos os elementos, só que, por exemplo, eu passei uma funçãozinha no final ali que é maior que 9, ou seja, eu vou remover todos os elementos maiores que 9 do meu vetor V3. Nós temos a replace, que nós substituímos todos os valores 10 do meu vetor V1 por valores 100. E nós temos a handle shuffle. Essa handle shuffle eu vou passar um vetor de inteiros, por exemplo. Suponhamos que ele está ordenado, e ela vai embaralhar esse vetor de forma aleatória. Aqui novamente mais um exemplo, dessa vez da função remove. A função remove ela vai retornar também o novo último elemento. Por isso que eu coloquei último elemento igual a remove, aí passei o vetor, o início, o endereço do início, o endereço do fim, e mandei remover todos os 10 que estiverem no vetor. Depois eu imprimi. Aí depois eu pedi para remover, usei o remove underline if, que ele funciona da mesma forma que a outra função que eu falei. Ele remove se o número for maior que 9. Aí passei a função lá em cima, que retorna um booleano maior que 9. Ele remove todos os valores que são maiores que 9 e fiz a impressão novamente. Depois nós temos essa função count, que ela vai contar a quantidade, como vocês podem ver do lado direito. Eu passei lá no final como parâmetro o número 8. Ou seja, ela vai contar quantos números 8 tem nesse meu vetor V2 e vai retornar aquele int resultado que tem ali do lado esquerdo. Temos a accumulate. A accumulate ela vai somar todos os valores do meu vetor V. Como vocês podem ver, eu passei 0 ali do lado, que é o valor que a soma vai iniciar. Temos também sort. Esse sort ele funciona exatamente como um bubble sort. Para não ter que fazer aqueles for, várias linhas de código, algumas linhas de código no caso, para fazer o bubble sort, nós conseguimos fazer apenas uma linha com essa função. E também temos a função swap. Como vocês podem ver, eu estou trocando o valor que está na posição 1 pelo valor que está na posição 0. Eles vão inverter. Bom dia, meu nome é Gilson e eu vou continuar aqui falando um pouco dos principais algoritmos da biblioteca STL, continuar um pouco dessa fala de Davi aí. Começando pelo copy backward. O copy backward ele basicamente copia elementos de um intervalo. Nesse caso, nosso intervalo será o início e o final do container V1, do vector V1, certo? Ele vai pegar os elementos que compõem esse vector e irá copiá-los para outro container. No caso, o container que terá os elementos copiados vai ser o V1 e esses elementos que foram copiados serão armazenados no container results, no vector results. Bom, aqui nós temos um exemplo rápido do copy underline backward. Nós inicializamos um vetor, myVector, certo? Preenchemos esse vetor, utilizamos o resize para adicionar 3 espaços de memória nesse vetor, utilizamos o copy underline backward para adicionar os elementos que já estavam em myVector nesse vetor através do final do vetor, e depois utilizamos um for para printar o vetor como ele ficou no final, né? Vamos ver aqui, vamos executar aqui para ver como é que ficou.
10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 e 50. Já no algoritmo merge, nós temos que o merge ele combina duas sequências de valores classificados em uma terceira sequência. Por exemplo, se nós tivermos dois intervalos dentro de um vetor, nesse caso aqui eu usei como se fosse o início do vetor e o final do vetor, e do vetor 1 no caso, e o início do vetor 2 e o final do vetor 2, nós podemos pegar esses intervalos e armazenar no vetor resultante, no vector results, certo? Bom, aqui nós temos um pequeno exemplo com o algoritmo merge também. Basicamente nós criamos esses dois arrays aqui e preenchemos eles, certo? Criamos o vector V, que será onde nós iremos armazenar a junção desses dois arrays. Nós primeiro ordenamos os dois arrays, né, que para o merge acontecer eles têm que estar ordenados. E nós usamos aquele esquema do merge que nós já tínhamos visto, certo? Que é o primeiro array até o final do primeiro array, o segundo array até o final do segundo array e o vector onde a junção deles dois será armazenada. Ok, vamos rodar aqui esse programa para ver como é que fica isso aqui. E aqui está, ordenadozinho, 5, 10, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 40 e 50. Lembrando que os valores que são repetidos no merge, eles continuam e são como se fossem dois valores diferentes dentro do vetor resultante. Bom, agora falando um pouco do unique. Esse algoritmo ele basicamente retira duplicatas de um intervalo em containers, certo? Lembrando que o unique ele deve ser armazenado dentro de um container. Por exemplo, você pega um iterator e iguala a essa estrutura que nós temos. E, bom, ele basicamente, vamos supor que você tem num vector uma sequência de números de 10, 20, 20, 20, 30. Ele basicamente vai transformar esses 3 20s em 1, entende? Para limpar o vector, deixar o vector mais limpo. Basicamente é isso. Agora aqui nós temos um exemplo de unique, certo? Nós basicamente vamos iniciar um array com esses números aqui, alguns elementos repetidos, como vocês podem ver. Inicializamos myVector, inicializamos um iterator. Aqui nós igualamos o iterator que foi inicializado anteriormente com a nossa função unique, certo? Basicamente vamos pegar myVector begin e o end e usar o unique nesse intervalo. Depois nós usamos o resize para tirar os espaços de memória que foram apagados, certo? E depois nós colocamos para printar o myVector e vamos ver como é que fica isso aqui, certo? 10, 20, 30, 20, 10. Bom, vamos agora com o reverse. O reverse, como o nome dele já diz, ele inverte uma sequência de elementos em um determinado intervalo. Assim como o unique, ele também deve ser armazenado num container, certo? Então nós temos a estrutura, vamos para um programazinho rápido. Bom, vamos aqui para um exemplo rápido do nosso reverse. Basicamente, nós inicializamos o myVector. Nós preenchemos o myVector com esses valores aqui através de um forzinho simples. Nós utilizamos a estrutura que nós temos de reverse, certo? E vamos inverter esses valores aqui, como vocês podem ver nas anotações que foram feitas. Vamos agora para a parte de printar. Vou rodar aqui o programa para vocês verem como é que isso aqui ficou. Tá vendo? Era assim e ficou assim. Bom, agora nós vamos falar um pouco do in-place merge. Ele basicamente é como um merge, como o próprio nome já diz, só que ele vai organizar duas sequências classificadas em um mesmo container. Por exemplo, nós temos aqui essa observação 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Depois do in-place merge, ele ficaria 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Enfim, aqui vocês podem ver a estrutura do in-place merge, né? O primeiro elemento é o início do vector, o segundo elemento é a posição que você deseja começar a segunda análise, e o terceiro elemento é simplesmente para não incluir o final do vector no processo. Bom, agora vamos para um exemplo rápido com in-place merge aqui.
Nós inicializamos alguns vetores e alguns vectores aqui, certo? Alguns arrays e alguns vectores. Nós organizamos os mesmos, igualamos o iterator ao primeiro vetor e outro iterator para o segundo vetor. Logo em seguida, utilizamos o in-place merge para mesclar os elementos do vector V e depois imprimimos o mesmo. Vamos executar aqui o programa para ver como é que fica isso aqui. Então, como podemos ver, os elementos foram mesclados. Bom, agora com o Unique Copy, basicamente o que esse algoritmo faz é fazer uma cópia de todos os números únicos de uma sequência. Aqui no caso nós usamos o vector 1, certo? E eles são armazenados no vector results. Bom, aqui como podemos ver no programa de Unique Copy, nós temos este array que foi preenchido, inicializamos um vector de tamanho 9. Usamos o Unique Copy no array de inteiros, certo? E depois nós usamos sort no vector para organizar os elementos do vector. Preenchemos o vector com o Unique Copy e usamos o resize para ajustar o tamanho do vetor, certo? Vamos executar esse programa aqui e ver como é que fica. 10, 20, 30. Bom, agora no Reverse Copy, nós basicamente temos um algoritmo que copia elementos de um container para outro na ordem inversa. Aqui, como podemos ver, é a estrutura do Reverse Copy. Bom, agora vamos para um exemplo rápido aqui de Reverse Copy. Nós criamos um vetor, como nos outros exemplos, criamos um vector myVector e damos o tamanho para o myVector. Utilizamos o Reverse Copy e armazenamos no início de myVector. Vamos executar agora aqui o programa para ver como é que ficou isso aqui. Podemos comparar aqui o início e o resultado final. Bom, agora vamos falar um pouco do algoritmo include. O include basicamente serve para comparar dois containers. Ele vai basicamente dizer se o container 2 está contido no container 1, retornando falso ou verdadeiro. Bom, agora vamos para um exemplo rápido aqui de include, certo? Nós criamos dois containers, nós organizamos esses dois containers com a função sort e depois utilizamos o include para checar se um está contido no outro. Vamos checar aqui. Os dois estão inclusos, como nós podemos ver. Bom, vamos agora falar um pouco sobre o setDifference. O setDifference, como o nome já diz, ele vai encontrar no primeiro conjunto valores, elementos que não estão contidos no segundo conjunto, certo? Que está a estrutura dele. Bom, vamos agora para um exemplo rápido de setDifference, certo? Aqui nós inicializamos os vetores e os vectors. Aqui nós organizamos os mesmos. Aqui eu igualo o vector iterator ao setDifference, certo? O setDifference vai tirar os elementos diferentes e colocar nesse iterator. Vou dar play nisso aqui e ver como é que fica. 3 elementos diferentes em 15 e 25. Bom, agora o setIntersection, que é basicamente o contrário do setDifference, ele vai apontar no primeiro conjunto as coisas que estão contidas no segundo conjunto e vai armazenar num container, certo? Aqui está a estrutura, como vocês podem ver. Bom, aqui nós temos o exemplo de setIntersection, ele é bem parecido com o exemplo do setDifference. A única diferença é que basicamente ele vai fazer o contrário, né, como foi lido anteriormente. Nós temos aqui os dois vetores, vamos ver aqui como é que ficou essa interseção deles dois. 10 e 20. Bom, agora se tratando do setSymmetric Difference, ele é basicamente a junção do setDifference e do setIntersection. Ele vai dizer o que tem no primeiro conjunto e está no segundo conjunto também, e o que tem no segundo conjunto, porém não está no primeiro conjunto. Bom, agora aqui com esse exemplo rápido, nós vamos inicializar os vectores e os vetores, vamos usar o sort para organizar os mesmos, vamos usar o setSymmetric Difference para dizer exatamente aquilo que foi dito anteriormente, né? E vamos usar o resize para dar uma redimensão ao iterator, tirando os zeros. Vamos executar aqui e ver como é que estava e como é que ficou.